Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas hoje eu trago o tema para a nossa discussão: 4 segredos para prosperar e ter sucesso em época de crise. Existem segredos de como prosperar em épocas de crise? Essa é uma pergunta que eu coloco no ar para a nossa discussão. Meu amigo, minha amiga, veja e compare o que o homem diz e o que Deus promete. O homem promete, mas somente Deus cumpre o que diz. A projeção do crescimento econômico para o ano 2021 do Brasil está prevista entre 4% e 5%, segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ou seja, se dependermos do Brasil e se colocarmos toda a nossa confiança no que dizem os políticos renomados e economistas, o crescimento será de 4%. Porém, a promessa de Deus para a vida daquele que crê, obedece e cumpre as suas obrigações com ele é um crescimento de 100 por 1. Há uma grande diferença entre o que o homem promete, o que o homem diz que faz, o que o homem diz que vai acontecer e o que Deus disse e que ele cumpre. E o crescimento que você pode ter, você obedecendo a palavra de Deus, é 100 por 1. É essa a grande diferença entre o que o homem diz e o que Deus promete e cumpre. A palavra de Deus é totalmente contrária ao que o homem apregoa. Quando fazemos a vontade dele, ele cumpre o que está em Mateus 13, 8, 9. Outra ainda caiu em boa terra, deu excelente colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir o que Deus está falando. Então é isso que Deus quer que você ouça e obedeça a palavra dele, pois ele garante que tudo aquilo que você fizer dentro da obediência da palavra dele, ele vai cumprir as promessas para a sua vida. Abraão, Isaac e Jacó são os maiores exemplos de como prosperar em épocas de crise. Então agora vamos ver o primeiro segredo para que você prospere em épocas de crise. O primeiro segredo para todo aquele que crê em ser um vencedor é ter como meta o verbo obedecer. Então, a primeira regra, você tem que obedecer. O que Deus diz para você fazer, você vai e faz, e cumpre. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. A Bíblia relata que na época de Isaac, filho de Abraão, houve crise naquela terra. Isaac estava pronto para mudar para o Egito, pois no Egito havia crise, ou seja, a fome e a miséria não existiam naquela região. Então no Egito não existia a crise, não existia fome, não existia miséria. Por isso que Isaac, filho de Abraão, foi tentado a ir para aquela terra. Porém, Deus aparece para Isaac, ele fez uma proposta. Gênesis 26, 2. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Então, se Deus está indicando, mesmo nessa crise, você for tentado, vou mudar de país, vou mudar de cidade, e se Deus está falando para você, fique aqui nesse lugar, obedeça, fique, porque é aqui que ele vai te prosperar, aqui que ele vai abundar na sua vida. É isso que você tem que fazer, obedecer a palavra de Deus. Conjugue esse verbo, obedecer. É o abecedário do crente. Você tem que obedecer a palavra de Deus para que você possa prosperar. Isaac poderia olhar para a sua situação ou para o Egito e ver a prosperidade borbulhando naquele país e não na promessa de Deus. Sua necessidade era agora. Isaac sabia que o melhor lugar do mundo para prosperar será sempre no centro da vontade de Deus. Portanto, ele obedeceu e ficou completamente na dependência de Deus. Isaac foi obediente e ele prosperou naquele lugar onde Deus disse para ele ficar. Ele ficou tentado a ir para o Egito, mas ele resolveu obedecer a palavra de Deus. Não foi assim com o pai dele, Abraão. Abraão demorou para as promessas se cumprir na vida dele, porque ele não obedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele ficar naquela terra, ele resolveu descer para o Egito. Então nós precisamos saber obedecer a Deus, para que as nossas promessas não se atrasem. Então, se você for obediente, Deus vai cumprir a palavra dele dentro do propósito dele, dentro da vontade dele, mas ele vai cumprir a palavra dele. Então, você tem que ser obediente. Nós não recebemos, às vezes, a promessa porque somos desobedientes. Isso atrasa a promessa de Deus se cumprir nas nossas vidas. O segundo segredo para todo aquele que deseja ser um vencedor é sua atitude diante das situações adversas. Deus deu uma ordem a Isaac para que ele permanecesse na terra, porém não ficou de braços cruzados. Teve a iniciativa, a disposição para plantar em uma terra onde não havia um futuro promissor. Havia 2 pontos desfavoráveis nessa terra.
O primeiro era que a terra era seca. O segundo era que a terra era dos seus inimigos. Aos olhos humanos, isso era tremendamente arriscado. Há uma regra dos negócios que se diz: todo alto lucro existe um grau altíssimo para a perda. Mais interessante é que Deus não mandou Isaac plantar, mas sim apenas ficar na terra. Porém, quando possuímos uma fé inteligente, ouvimos a Deus falar uma vez, entendemos que qual deverá ser o segundo passo a ser dado. Esse movimento sincronizado entre aquele que entende o funcionamento do reino de Deus está escrito no capítulo 26:3 de Gênesis, que diz assim, olha: Deus apenas disse a Isaac: permaneça nessa terra mais um pouco, estarei com você e o abençoarei, porque você e seus descendentes darei essa terra e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Então Isaac, Deus não mandou ele plantar, Deus não mandou ele fazer nada, Deus mandou ele só ficar naquela terra, mas ele entendeu a mensagem de Deus, ele não ficou de braços cruzados, ele foi e plantou, mesmo sendo na terra dos inimigos. Ele não teve dúvida de não plantar, ele fez a parte dele e Deus começou a abundar a vida dele. É isso que nós temos que ter, essa disposição, esse entendimento da palavra de Deus. Pela obediência e por sua iniciativa, no mesmo ano, Deus o abençoou e ele colheu 100 por 1. Ele ficou mais rico do que os donos da terra. Por esse motivo, os donos da terra tiveram inveja dele. Então veja só, quando você é obediente a Deus, você prospera naquele lugar que Deus te mandou. Você pode até ser invejado com alguém, mas Deus vai estar te protegendo. Deus vai estar te dando muito mais do que aquilo que você imaginava, do que aquilo que você pensava. Por isso, seja obediente à palavra de Deus. Faça a vontade dele. Esteja no centro da vontade dele. Esteja sempre conectado ao altar, para que ele possa falar com você, para que você possa ver Deus face a face. É uma promessa dele se cumprir nas nossas vidas. Então seja obediente. Gênesis 26, 12, 14... diz assim, olha: Isaac formou lavoura naquela terra, no mesmo ano colheu 100 por 1. E porque o Senhor abençoou, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. O terceiro segredo para todo aquele que deseja ser um vencedor é sua persistência diante das situações adversas. A persistência é um ato praticado por indivíduos que jamais desistem de seus objetivos. Normalmente são constantes e firmes em suas decisões. Muitas vezes entulham nossos projetos, tapam nossos sonhos. Foi assim também com Isaac. Taparam os seus poços, porém ele cavou novos poços. Seus inimigos, por diversas vezes, repetiram a ação de tapar seus poços. Mas um determinado nunca desiste de seus objetivos e de suas conquistas. Mesmo seus inimigos agindo contra seus sonhos, mantenha sua fé, pois Deus estará alargando suas fronteiras. Quando o inimigo tentar fazê-lo desistir e você persiste, Deus o promoverá perante os seus inimigos. Olha o que diz em Gênesis 26, 15, 16. Esses taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: saia de nossa terra, pois já está poderoso demais para nós. O quarto segredo para todo aquele que deseja ser um vencedor é se estabelecer diante das situações adversas. Estabelecer significa dar a existência, criar, fundar, determinar a realização de algo, conseguir desenvolver algo para reinar para sempre, tornar-se perene. Isaac sabia que não adiantava crescer na terra dos inimigos, sempre alguém irá tirá-lo de lá. Ele sabia que estava na hora de construir sua própria terra, ou seja, estabelecer-se. A hora era de começar do zero, um novo negócio, que chamou de Bérseba, poço de juramento. Aquele poço virou uma grande cidade. Deus chamou à existência aquilo que não existia. Gerar, a terra dos inimigos de Isaac, desapareceu, porém Bérseba existe até hoje. Olha o que diz em Gênesis 26, 26 e 29. Porque aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante de seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o tem abençoado.
Então, se nós somos obedientes, se nós estamos diante da palavra de Deus, se nós estamos conectados ao altar de Deus, tenha absoluta certeza que mesmo em plena pandemia, mesmo em plena crise, você tem todas as condições de prosperar, porque Deus prospera aquele que é obediente à sua palavra. Deus faz tudo ser abundante na sua vida. Deus vai transformar a sua vida, vai restaurar a sua vida, vai restaurar os seus negócios, vai te prosperar para que você possa prosperar e abundar outras vidas, para que você possa contribuir com o reino de Deus, para que você possa ser uma coluna financeira do reino de Deus, abençoando a tua igreja, o teu pastor, o teu bispo, a tua congregação. Deus quer te prosperar para isso, para que você seja próspero, para que você seja uma coluna financeira do reino dele aqui na terra. Então eu quero deixar essa mensagem para você, que Deus promete e ele cumpre. O homem promete e não cumpre. É isso que eu quero deixar para vocês. Então que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana. Amém?